Olá, turma! Nessa videoaula nós iremos estudar um pouco sobre a introdução ao sistema respiratório e a mecânica respiratória. Se a gente pensar no sistema respiratório, a principal função associada a ele é fazer justamente a troca entre a atmosfera e o sangue. E nessa troca, o nosso organismo vai captar oxigênio e vai eliminar o gás carbônico. Mas, além disso, o nosso sistema respiratório também é responsável por fazer a regulação do nosso pH corporal. E como é que ele consegue fazer isso? Ao captar ou eliminar gás carbônico. Ele também serve para nos proteger contra substâncias irritantes e patógenos também. Auxilia no processo de vocalização, porque o ar ele vai passar pelas nossas cordas vocais, vai fazer elas vibrarem, e com isso a gente vai conseguir falar, cantar. Auxilia também no processo de olfação, porque nós temos células especializadas que vão auxiliar na detecção dos odores, e também auxilia na perda de água e calor para o meio externo. Eu acho interessante esse trecho lá da Silverton, que diz assim: imagine uma quadra de tênis, cerca de 75 metros quadrados. Depois imagine esta superfície comprimida dentro de uma garrafa de refrigerante de 3 litros. Parece uma loucura, né? Mas os pulmões de um homem adulto, com cerca de 70 quilos, eles possuem uma superfície de troca gasosa do tamanho da área de uma quadra de tênis, estando comprimida dentro de um volume menor que o tamanho dessa garrafa. Para vocês observarem que nós temos uma grande superfície de troca dentro do nosso organismo, localizada aí em um local muito pequenininho. Nós vamos então conhecer as características desse nosso sistema respiratório. O processo de respiração em si, ele às vezes é confundido, porque existem dois tipos de respiração. Existe o que nós chamamos de respiração externa, que é quando a gente realiza realmente a troca de gás carbônico e oxigênio entre o meio e o sangue. E existe a respiração celular. A respiração celular é quando nós utilizamos o oxigênio para produzir ATP pelas nossas células. Vamos conhecer os eventos básicos da respiração, que podem ser também chamados de eventos funcionais. Nós temos o processo de ventilação pulmonar. A ventilação pulmonar é a mesma coisa que a respiração. E a respiração é a inspiração e a expiração. Então, quando a gente fala que temos um ciclo respiratório, quer dizer uma inspiração e uma expiração. E nesse processo, nós vamos então trocar o ar entre o meio externo e o pulmão, e a gente consegue fazer isso devido à presença de uma bomba muscular que vai nos auxiliar na formação, na geração de uma diferença de gradientes de pressão, porque o ar ele vai se mover do local de maior pressão para o local de menor pressão. Nós temos a respiração externa, que seria o processo aí de difusão de oxigênio e gás carbônico entre os alvéolos e o sangue. E nós temos a respiração interna, que seria aquele momento de transporte do oxigênio e do gás carbônico pelo nosso sangue. Além disso, é um evento básico da nossa respiração também o momento da troca de gases que ocorre entre o sangue e as células. Nós temos aí um epitélio de troca úmido e bem fino que tem uma correlação ali que está próximo de células endoteliais. Isso é muito importante para a gente conseguir fazer essas trocas gasosas. Nessa figura, nós podemos observar esses eventos básicos da respiração. Nós temos aqui a troca 1, que seria a troca feita da atmosfera para os nossos pulmões. Isso a gente chama de ventilação. Então, nós temos a inspiração e a expiração nesse momento. Nós temos a troca 2, que é justamente a troca que acontece dos pulmões para o sangue. Nós temos a troca 3, que é a troca do sangue para as nossas células. Além disso, a gente tem o transporte de gases no nosso sangue também. Observem que a gente tem a circulação sistêmica e a circulação pulmonar, aquela formada ali da saída do sangue com baixo teor de oxigênio do ventrículo direito, que passa pelo tronco pulmonar, nas artérias pulmonares esquerda e direita, chegando até os pulmões, onde ele é oxigenado, e depois ele volta aqui pelas veias pulmonares, entrando no nosso átrio esquerdo. Isso é chamado de circulação pulmonar.
Então, observem que para que a gente tenha o processo de respiração acontecendo da maneira correta, existe uma associação, uma cooperação do sistema cardiovascular com o sistema respiratório. Nós temos uma divisão anatômica para esse sistema respiratório. O sistema respiratório superior, ele é formado pela boca, pela cavidade nasal, pela faringe e pela nossa laringe. A gente vai ter o sistema respiratório inferior, sendo formado pela traqueia, pelos brônquios, pelos bronquíolos e pelos nossos pulmões. Além disso, aqui dentro nós vamos ter a presença dos alvéolos. Nesse caminho, o ar ele entra no trato respiratório superior através tanto da boca como também da nossa cavidade nasal. Em seguida, ele é encaminhado para faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, onde a gente faz a nossa troca gasosa. Existe uma organização morfofuncional que vai aumentando o grau de ramificação dessas estruturas do nosso trato respiratório inferior. Então, nós temos aqui a traqueia sem ter essa segmentação, sendo um único tubo, e aí a gente vai tendo brônquio fonte, brônquio lobar, brônquio segmentar, brônquio subsegmentar, bronquíolo, bronquíolo terminal. Observe que a gente vai aumentando os graus de ramificação. Aqui a gente vai gerando, olha, uma maior quantidade dessas ramificações. Até essa região do bronquíolo terminal, essa zona é chamada de zona de transporte, porque ela serve apenas para o processo de condução do ar que vai chegar lá nos alvéolos mais para frente. Nós temos os bronquíolos respiratórios, que também tem um grande padrão de ramificação, e aí eles são já considerados uma zona de transição entre a condução e o processo de respiração. E nós chegamos aos ductos alveolares e aos sacos alveolares, que têm as maiores quantidades aí de ramificações, que é a parte realmente chamada de zona respiratória, onde a gente vai fazer os processos de troca. E vocês vão entender que esses processos de troca eles vão ser possíveis uma vez que a gente vai perdendo alguns componentes presentes nessas estruturas e ganhando outros tipos de componentes. Isso a gente vai ver mais um pouquinho para frente na nossa aula. Vamos conhecer as estruturas do nosso sistema respiratório? A gente vai começar pelo nosso nariz. Nosso nariz ele é importante porque ele vai fazer várias alterações nesse ar. Uma dessas alterações é o aquecimento que vai acontecer. Então, nós vamos aquecer o ar devido à presença do sangue. Isso é auxiliado pelo septo nasal que nós temos aqui no meio do nosso nariz e pela presença das conchas nasais também. E por que é importante a gente aquecer esse ar? Porque a gente não quer variar nossa temperatura corporal, a gente já está lutando para manter a temperatura ali dentro de uma certa estabilidade. E também para que os alvéolos eles não sofram algum tipo de lesão devido ao ar frio que possa chegar naquela região. Além disso, o nariz também faz o processo de umidificação desse ar, porque existem glândulas na mucosa. Isso é muito importante, porque o nosso epitélio de troca ele é úmido. Então, para que a gente não seque aquele epitélio, a gente vai fazer esse processo aí de umidificação desse ar que está entrando no nosso organismo. Além disso, o nariz também faz uma secreção mucosa. Essa secreção mucosa ela é importante para fazer o aprisionamento de partículas aí de poeira, de bactérias, vírus, que possam vir a causar problemas no nosso sistema respiratório. Essa secreção ela pode ser removida do nosso nariz, ou ela pode chegar até a região de faringe, onde ela pode ser delutida, e aí passando lá no trato gastrointestinal, na região de estômago, o pH ácido pode causar a morte dessas bactérias, ou então ela pode ser expectorada. No nosso nariz, nós vamos também ter a presença de cílios, que auxiliam justamente a mover esse muco com as partículas aprisionadas para a nossa faringe, onde pode ocorrer aquele processo de deglutição ou de expectoração. As conchas nasais, elas são protusões no interior do nosso nariz, aqui a concha nasal inferior, média e superior, que são importantes porque elas aumentam a nossa área de superfície interna desse nariz. E com isso, elas facilitam bastante o processo de aquecimento do ar que está entrando no nosso organismo. E seios nasais, seio frontal, seio estenoidal, seio maxilar, eles são basicamente cavidades ósseas ocas que circundam o nosso nariz. Como eles são ocos, eles vão deixar o crânio mais leve, isso é importante para a gente. Eles também dão ressonância à nossa voz.
É por isso que quando você tem algum problema respiratório, podem observar que a sua voz ela modifica. São revestidos também por aquele epitélio ciliar. A faringe, nós podemos observar nessa imagem. A gente tem a porção superior, a nasofaringe, nós temos a orofaringe e a laringofaringe. Ela é formada por musculatura esquelética e é uma via de passagem tanto para o ar quanto para os alimentos. Ela aloja também na sua estrutura aqui superior as tonsilas, né, que são também chamadas de adenoides, nós temos duas e elas são basicamente agrupamentos aí de tecidos linfóides que são importantes para a defesa do nosso organismo, entretanto, quando elas ficam inflamadas, dá um sério problema para os indivíduos. A laringe, que nós podemos observar nessa porção aqui, é formada por tecido muscular e também por tecido cartilaginoso. Nessa região, nós vamos ter as pregas vocais, que são aí feixes de tecido conectivo que vão modificar sua forma e vibrar quando o ar passa por essa estrutura, dando então o processo aí de vocalização. Além disso, existe a epiglote e a aritenoide, que seria a parte da cartilagem interna, e elas são importantes para justamente obstruir aquela passagem ali do trato respiratório quando a gente está se alimentando, para que o alimento ele não entre no nosso trato respiratório. Além disso, nós temos a cartilagem tireoide e cricoide, né, ou a tireoide e cricoide, que seria a parte da cartilagem externa da nossa laringe. Em seguida, nós temos a traqueia, que é um tubo semiflexível que se abre em cerca de 15 a 20 anéis de cartilagem. Os anéis têm a forma aí de C e eles também são compostos por células musculares lisas. A traqueia fica localizada à frente do esôfago. Depois da traqueia, a gente faz ramificações para a formação de brônquios. Então, eles resultam dessa bifurcação aqui da traqueia. São constituídos também por cartilagem, só que agora a cartilagem já é incompleta. E essa cartilagem ela vai desaparecendo à medida que esses brônquios vão se ramificando cada vez mais e vai aumentando a quantidade de músculo liso. Então, elas mantêm a rigidez razoável, permitindo a mobilidade aí do ar para os nossos pulmões. Sendo que nós temos aqui um tronco brônquico principal direito, esquerdo, e depois a gente vai ver várias ramificações desses brônquios formando estruturas de bronquíolos, né, até a gente chegar lá nos alvéolos. Nós temos os pulmões, que são órgãos pares em formas de cones. Esses órgãos eles repousam aqui essa parte, a base deles sobre o diafragma. Eles são formados por um tecido leve e com aspecto esponjoso, cujo volume ele vai ser ocupado principalmente devido ao ar. Os pulmões ficam localizados na caixa torácica e eles são revestidos por uma dupla membrana que nós chamamos de pleura. E a pleura ela é importante porque facilita a aderência e o escorregamento desses pulmões na nossa caixa torácica. Algumas alterações nessa pleura podem causar dificuldades respiratórias, por exemplo, a eflusão pleural e o empiema. A eflusão pleural ela acontece, era chamada antigamente lá de derrame pleural, e acontece devido a um acúmulo de líquido nessa região da pleura, em decorrência de algum problema com o processo de formação ou de reabsorção de líquidos. E o empiema é quando a pessoa apresenta um líquido naquela região com um aspecto aí purulento, está muito associado com a presença de bactérias nesse local. Observando a estrutura anatômica desses pulmões, no nosso pulmão direito nós temos aqui 3 lobos, o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. Nesse pulmão a gente tem a presença de uma fissura horizontal e de uma fissura oblíqua. E no pulmão esquerdo a gente tem o lobo superior e o lobo inferior e a presença de uma fissura oblíqua. Professora, por que é que o pulmão direito tem 3 lobos e o esquerdo tem 2 lobos? Porque Deus quis. Não existe uma explicação fisiológica que justifique a presença de uma fissura maior de um lado ou do outro. Não tem nenhuma implicação aí fisiológica descrita para isso ainda. Se a gente ampliar e fizer uma observação superior dessa estrutura, a gente vai conseguir observar aqui essa cavidade pleural direita e a cavidade pleural esquerda. A gente vai observar que nós temos uma porção da pleura em contato aqui com o pulmão, essa é a pleura visceral, e a outra porção da pleura está em contato aqui com a caixa torácica, que é justamente a pleura parietal.
Entre essas duas porções da pleura, a gente tem um líquido, que é o líquido pleural. E por que é extremamente importante a gente ter esse líquido pleural? Porque ele cria justamente uma superfície fina e escorregadia. Então, essas membranas, a membrana da pleura parietal e da pleura visceral, elas vão deslizar umas sobre as outras no momento em que o pulmão fica se movimentando dentro da nossa caixa torácica. Além disso, ela auxilia a manter aí o nosso pulmão aderido, de uma certa forma, à nossa caixa torácica. Então, quando a nossa caixa torácica ela se movimenta, esse pulmão ele vai se movimentar também devido à presença da nossa pleura. Observem que os brônquios eles vão se ramificando cada vez mais em bronquíolos e a gente tem porções desses bronquíolos no lobo superior, no lobo intermediário, no lobo inferior de cada um dos nossos pulmões. Os bronquíolos são basicamente brônquios que atingem diâmetros muito pequenos, então 0,5 a 1 milímetro aí de diâmetros. Nos bronquíolos, nós não vamos ter mais cartilagem, nós vamos ter apenas células musculares lisas, diferente do que a gente observa lá nos brônquios. E aí nós chegamos aos alvéolos, que são agrupamentos localizados nas extremidades dos bronquíolos terminais, e eles representam a maior parte do nosso tecido pulmonar. Observando a estrutura desses alvéolos, é importante lembrar que ele tem apenas uma única camada de células. Nesses alvéolos, a gente pode encontrar células alveolares do tipo 1, que seriam chamadas também de pneumócitos do tipo 1, que são as nossas células de troca gasosa, responsáveis por fazer essa troca gasosa. Elas são finas e são grandes, e 98% da quantidade de células que nós temos aí nos alvéolos são as células pneumócitos do tipo 1. Nós temos aqui a presença de células endoteliais dos capilares. Observem que a gente tem uma proximidade entre esses capilares e essas células alveolares do tipo 1. Nós temos nessa região células alveolares do tipo 2, que são chamadas de células surfactantes ou pneumócitos do tipo 2. Essas células são cuboides e pequenas, e a principal função dela é sintetizar o surfactante, que é uma substância que a gente vai conhecer um pouquinho mais para frente na nossa aula. Observem a presença de líquido intersticial também nessa região. Nós temos macrófagos alveolares que auxiliam no processo de fagocitose desse material estranho que chega nessa região e auxiliam nas nossas defesas. Nessa região dos alvéolos, nós não temos fibras musculares, porque isso dificultaria o processo de troca. Mas nós temos a presença de fibras elásticas, que auxiliam no processo de retração elástica depois que os nossos pulmões se esticam. Vamos ampliar esse local aqui de trocas. A gente observa a presença de capilares e a presença dos alvéolos. Então, nós temos aqui célula endotelial, o seu núcleo. Nós temos aqui o epitélio alveolar, a troca acontecendo entre o plasma e o espaço aéreo alveolar. A gente tem aqui uma região onde essas membranas basais elas ficam fundidas. E o surfactante nessa região aqui, auxiliando na diminuição da tensão superficial local. Nessas imagens de microscopia, nós podemos observar bronquíolos respiratórios, bronquíolos terminais. Aqui também nós podemos observar um ducto alveolar, a presença de uma veia pulmonar, de uma artéria pulmonar e a grande quantidade de alvéolos nesse tecido pulmonar. Nós observamos pneumócitos do tipo 1, responsáveis por fazer o processo de troca gasosa, pneumócitos do tipo 2, responsáveis por sintetizar o surfactante. Ainda falando sobre os alvéolos, existem algumas características interessantes sobre eles. Existe uma interdependência deles. Estruturalmente, eles parecem com aquela organização de um favo de mel. E aí, quando eles são esticados, o pulmão se estira, eles são movimentados coletivamente devido a essa estrutura interdependente. Além disso, eles são conhecidos por produzirem aí o surfactante. Então, nós temos células produtoras de surfactante. E qual é a importância disso? A gente sempre fala assim, é para reduzir a tensão superficial. Mas o que é essa tensão superficial? A tensão superficial é a tensão criada pela camada de líquido fininha que existe ali entre as células endoteliais e o ar. Então, nessa interface ar-líquido, a superfície do líquido ela fica sob uma certa pressão. Quando esse líquido é a água,
a gente vai observar a formação daquelas pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, entre as moléculas da água, e elas são atraídas justamente para o centro. Então, o que a gente observa é que, segundo a lei de Laplace, que vai fazer essa verificação dessa relação da tensão superficial com o raio e a pressão, a gente observa que quanto menor for o raio daquele local, maior vai ser a pressão. Então, a gente pode observar aqui duas bolhas que, imagine que elas estão sobre a mesma tensão superficial. De acordo com o raio delas, a maior pressão vai ser nessa bolha menor aqui. Então, a gente vai ter uma pressão muito maior nessa região. Imagine uma dificuldade muito maior em se expandir. Se a gente pensar no arranjo do nosso sistema respiratório, onde nós temos um grande número de alvéolos de tamanhos diferentes, isso dificultaria os processos de respiração. Entretanto, aí é que entra o surfactante, porque esse surfactante ele é formado por uma série de proteínas e fosfolipídios. O que é que ele faz? Ele rompe aquelas forças de coesão observadas nas moléculas de água, porque ele substitui a água naqueles locais. Então, ele consegue reduzir essa tensão superficial e, consequentemente, diminui a resistência desses pulmões ao estiramento. Uma das coisas mais interessantes é que nos pulmões, os nossos alvéolos menores têm uma maior quantidade de surfactante do que os nossos alvéolos maiores. Porque a gente vai produzir mais surfactante onde a gente precisar reduzir a tensão muito mais. Porque nesses locais a gente teria uma maior pressão e uma maior dificuldade de estiramento. Então, existe aí uma diferença na produção desses surfactantes, o que diminui a diferença pressórica entre os alvéolos que são grandes e são pequenos. Então, dessa forma, a gente consegue reduzir de maneira mais concentrada a tensão superficial, onde a gente mais precisa. Para a gente fechar essas estruturas do nosso sistema respiratório, vamos observar a zona de condução e a zona respiratória, quando a gente entra no trato respiratório inferior, observando justamente a mudança de componentes desses locais. Na nossa zona de condução, a gente vai ter a presença de cílios, que nós temos na traqueia, nos brônquios, nos bronquíolos. Isso é importante para a gente fazer a remoção de partículas, bactérias, vírus que possam ali atrapalhar o funcionamento correto do nosso sistema respiratório. Nós temos células musculares lisas também nessa região. E nós temos cartilagem na traqueia. Nos brônquios a gente já tem pouca cartilagem, nos bronquíolos a gente já não tem mais cartilagem. Quando a gente entra na nossa zona respiratória, nós observamos que nos bronquíolos respiratórios podem se encontrar alguns cílios, muito poucos. Nós não temos cílios nos ductos alveolares, nem nos sacos alveolares. Nos nossos bronquíolos respiratórios pode ter um pouco lá de músculo liso, nos ductos alveolares também, nos sacos alveolares nada de músculo liso. E a cartilagem nós não observamos nessas estruturas da nossa zona respiratória. Além disso, nós podemos também definir algumas unidades básicas dentro do sistema respiratório, como a unidade básica anatômica desses pulmões, seria justamente a região suprida por um brônquio segmentar, seria aí o segmento broncopulmonar, e a unidade básica fisiológica, que seria a unidade respiratória, ou a unidade de trocas gasosas, onde nós vamos ter a presença de bronquíolos respiratórios, dos ductos alveolares e dos nossos alvéolos. E aí, uma característica muito importante do nosso sistema respiratório é que nós temos um sistema de limpeza mucociliar. Então, as células epiteliais que revestem as vias aéreas e as glândulas submucosas, elas conseguem secretar salina e muco. Nós temos aqui uma glândula submucosa. O movimento desse muco ele vai ser sempre direcionado para cima do nosso organismo. O que acontece? Nessa estrutura, nós temos células chamadas de células caliciformes, que são células produtoras de muco. Então, elas produzem esse muco e secretam esse muco aqui sobre a superfície epitelial. Nós temos também o núcleo dessas células epiteliais colunares, que a gente observa, membrana basal. E esses tecidos epiteliais, eles são ciliados, então a gente tem camadas aqui de cílios, que são importantes porque eles se movimentam. Além disso, existe a produção e secreção salina. Nesse caso, o cloreto ele vai ser secretado para essa luz tubular aqui através daqueles canais CFTR.
E como ele é secretado, o sódio ele vai vir via paracelular em direção a esse lumen tubular também. E o sódio atrai a água por osmose. Então, forma aqui uma camada salina aquosa, que permite que esses cílios consigam se movimentar. E, consequentemente, eles conseguem empurrar essa camada de muco que está aqui adjacente em direção à faringe. E é nessa camada de muco que a gente consegue aprisionar várias partículas que foram inaladas, por exemplo, aqui partículas de pó. A gente consegue deglutir elas ou então a gente consegue expectorar, nos livrando aí dos problemas que elas poderiam trazer ao nosso sistema respiratório. E os pacientes que têm a fibrose cística são aqueles pacientes que têm problemas no canal CFTR. Nesses pacientes, a gente não consegue gerar essa camada salina, que é essa camada aquosa, que permite justamente que os cílios consigam se movimentar. Nessa doença, esses cílios eles ficam presos nessa solução aqui de muco, que é viscoso, então eles não conseguem se movimentar. Então as partículas, elas ficam presas nessa região. Geralmente a gente tem uma grande quantidade de bactérias que vão ficar nessa região e vão colonizar, trazendo vários problemas respiratórios. E o suprimento sanguíneo? O suprimento sanguíneo ele é dividido em duas partes separadas, tá? A gente tem a circulação pulmonar, que vai trazer justamente aquele sangue com baixo teor de oxigênio ali, vindo do ventrículo direito, para ser oxigenado nos pulmões e depois retornar ao átrio esquerdo. E a gente tem a circulação brônquica, que vai fazer justamente a nutrição, né, desses tecidos aqui pulmonares. E nesse caso, ela vai se originar na artéria aorta. Em relação à inervação, nós temos inervação parasimpática, né, liberação aí de acetilcolina. Nós temos a inervação simpática e nós temos também a inervação motora, que vai ser importante porque vai auxiliar nos movimentos da nossa musculatura esquelética, que são importantes para a mecânica respiratória poder acontecer. Em relação à inervação parasimpática, a gente vai observar muito o papel aqui do nervo vago, e essa inervação ela acontece nessas regiões das células musculares lisas. Nesse local, vai ser liberado a acetilcolina, que é o neurotransmissor do sistema nervoso parasimpático, que pode atuar em receptores M2, fazendo uma retroalimentação negativa, levando à diminuição da liberação de mais acetilcolina nesse local. Ou a acetilcolina pode atuar em células musculares lisas aí através do receptor M3, que é um receptor acoplado à proteína GQ-G11, levando o processo de broncoconstricção. Então, o aumento de acetilcolina vai levar à broncoconstricção, redução da passagem de ar. Além disso, a acetilcolina também atua nas células glandulares através dos receptores M3, produzindo a secreção de muco. Essa secreção de muco é um muco espesso, tá? É um muco muito espesso sendo formado e esse muco ele dificulta aí os movimentos ciliares, então dificultaria a remoção de partículas inaladas no nosso organismo. Já a inervação simpática, ela vai chegar nas células musculares lisas vasculares, então existe a liberação de noradrenalina, que é o neurotransmissor do simpático, e nesse caso essa noradrenalina atua em receptores alfa-1, que acoplam também a via da GQ e G11 e fazem o processo de vasoconstricção. A gente observa também que a noradrenalina pode atuar em células glandulares através aqui de receptores B2 que acoplam aí a via da GS. Ela acopla a proteína GS ativando a via da ciclase de adenilil. Estimulam essa secreção mucosa, só que nesse caso esse muco ele é aquoso, então estimula, facilita aí a expulsão de partículas inaladas do nosso sistema respiratório. A gente observa que não existe uma inervação direta do sistema nervoso simpático para as células musculares lisas locais. Entretanto, a gente tem a adrenalina que foi liberada perifericamente, né, formada lá na suprarrenal, e que é um hormônio circulante, que pode chegar até a essa região e se ligar a receptores beta-2. E aí a gente tem uma grande expressão de receptores beta-2 nessas regiões de músculo liso, aqui do trato respiratório. Nesse caso, ela vai causar um relaxamento, então uma broncodilatação, uma vez que essa via ela é a via da GS
E em músculo liso, o aumento de nucleotídeos cíclicos está associado com um relaxamento muscular. Além de todas as estruturas que nós conhecemos, existe o interstício pulmonar, que é aquele espaço entre os sacos alveolares. Nesse local, a gente vai ter vários tipos celulares distintos: tecido conjuntivo, músculo liso, fibroblastos, capilares, vasos linfáticos, tudo isso chegando no interstício pulmonar. Aqui eu destaquei os fibroblastos porque eles produzem colágeno e elastina, que são extremamente importantes para fornecer tanto a força como a elasticidade que o pulmão precisa. É devido a essa presença desse interstício pulmonar que nós conseguimos observar algumas das características mais importantes que nosso sistema respiratório apresenta. Por exemplo, a complacência, que é a capacidade que os nossos pulmões têm de se distender. Além disso, a elastância, que é justamente a capacidade desse pulmão de retornar ao volume de repouso antes dessa distensão. Isso é causado muito devido ao processo de retração elástica. Então, a gente precisa de elastina naquela região. Existem algumas doenças, como o enfisema pulmonar, que levam à degradação das fibras elásticas. Então, nesse caso, a pessoa ela apresenta um aumento de complacência, ela consegue distender esse pulmão normalmente, o processo de inspiração é tranquilo, mas como ela tem uma dificuldade de elastância, né, ela tem essa redução de elasticidade, ela não consegue fazer o processo de retração. Então, ela tem muita dificuldade no processo de expiração. A ventilação pulmonar é o fluxo mecânico de ar para dentro, que seria o processo de inspiração, e para fora, que seria o processo de expiração dos nossos pulmões. E essa ventilação pulmonar é auxiliada devido ao movimento de subida e descida do nosso diafragma e da elevação e o abaixamento das nossas costelas. E é por causa disso que a gente consegue criar um ambiente onde a gente tem uma variação de pressão local. Só assim a gente consegue fazer a movimentação de ar, porque a gente precisa de um gradiente de pressão. A taxa normal da nossa ventilação pulmonar é de cerca de 12 a 20 ciclos de respiração a cada minuto. Existem alguns músculos envolvidos com o processo de inspiração, eles auxiliam na inspiração, e outros no processo da expiração. Vamos observar os músculos envolvidos com a inspiração: o esternocleidomastoideo, que eleva o externo, o escaleno, que eleva e fixa as costelas superiores, os músculos paraesternais intercartilaginosos, que elevam as costelas, os intercostais externos, que elevam as costelas, e o diafragma. Essa cúpula ela desce e aumenta a dimensão longitudinal do tórax, elevando as costelas inferiores. Na maioria das vezes, vocês vão observar que o pessoal associa muito mais a inspiração ao diafragma, aos intercostais externos, ao escaleno e ao esternocleidomastoide. Além disso, a gente tem os músculos da expiração, onde nós vamos observar o papel importante dos intercostais internos, exceto os músculos paraesternais, intercartilaginosos, e eles vão abaixar essas costelas. Os músculos abdominais, eles abaixam as costelas inferiores, comprimem o conteúdo abdominal. A gente tem o reto do abdômen, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso abdominal, aí auxiliando nesses processos de expiração. A resistência ao fluxo aéreo está muito relacionada com o raio daquele local, então o diâmetro daquele local. É uma grandeza que inversamente proporcional a essa resistência. A resistência vai ser maior em locais de raios menores. Quanto mais broncoconstricção a gente observar, maior vai ser a resistência ao fluxo aéreo local. Existem outros fatores também que causam uma certa resistência a esse fluxo aéreo, como a umidade do ar, a pressão atmosférica, o acúmulo de muco e as variações de temperatura. Vamos observar como é que acontece todo o processo de mecânica respiratória. E para isso, a gente vai começar analisando a nossa situação de repouso, onde o nosso diafragma está relaxado. Ao nível do mar, nós observamos uma pressão atmosférica próxima de 760 milímetros de mercúrio. Uma outra pressão importante da gente observar é a pressão intrapleural, que ela é subatmosférica.
Isso é gerado desde o nosso desenvolvimento fetal. É interessante porque a gente tem que pensar que a membrana pleural, aqui parietal, ela está sendo puxada pela nossa caixa torácica para um lado, enquanto que a nossa membrana pleural visceral está sendo puxada pelos pulmões através daquele processo de retração elástica em direção ao centro. Então a gente tem uma certa diferença de pressão aqui que é negativa em relação aí à pressão atmosférica. Nesse momento do repouso, a nossa pressão alveolar ela é semelhante à pressão atmosférica, e aí cerca de 760 milímetros de mercúrio. Agora vamos analisar o momento da inspiração. Nesse momento, o diafragma ele vai contrair e, consequentemente, a gente vai ter um aumento no volume torácico. Existem analogias que são feitas com uma alavanca e com a alça de um balde. Então, vendo pela visão lateral, esse diafragma contraindo seria mais ou menos o movimento dessa alavanca. Então, esse movimento de alavanca aumenta a dimensão anteroposterior da nossa caixa torácica. Observem aqui, nossa caixa torácica. E o movimento de alavanca de uma bomba manual é análogo a essa elevação aqui das nossas costelas e do externo. Olhando por uma vista frontal, esse movimento de uma alça de balde aumenta a dimensão lateral também dessa caixa torácica. Observem o que a gente está vendo nesse sentido. Esse movimento de alça de um balde para cima e para fora é um bom modelo para a gente entender esse movimento lateral das nossas costelas durante a inspiração. Então, nesse caso da inspiração, quando esse diafragma contrai, o volume torácico vai aumentar. E aí, nesse caso, a pressão atmosférica continua sendo a mesma. A pressão intrapleural ela vai ficar mais negativa ainda. E a gente vai observar que a pressão alveolar ela vai reduzir em cerca de 1 milímetro de mercúrio, comparando aí com a atmosfera. Por que isso acontece? Porque se você está comprimindo um gás em um determinado recipiente, existe uma energia cinética naquele local. Essas moléculas elas vão bater nas superfícies e criar uma certa pressão. Se você aumenta esse volume desse recipiente, você reduz a pressão naquele local. É o que a gente observa nessa situação. E quando isso acontece, a gente gera um gradiente de pressões diferentes, o que facilita então o fluxo de ar. Nesse caso, lembre-se que o ar ele vai seguir do meio de maior pressão para o meio de menor pressão. Nesse caso da inspiração, o ar vai vir do sentido da atmosfera para os nossos alvéolos. Isso é o que a gente observa na inspiração. E na expiração, o que é que vai acontecer? Na expiração, a gente vai ter um diafragma relaxando. E aí, quando o diafragma está relaxando, o volume torácico vai diminuir. A pressão atmosférica continua a mesma. A pressão intrapleural ela volta para os menos 3 milímetros de mercúrio. Entretanto, a gente vai ter uma pressão alveolar aumentando, porque a gente está tendo um volume torácico sendo diminuído. Nesse caso aqui, a gente vai ter mais 1 milímetro de mercúrio, o que gera novamente uma diferença de pressão. E nesse sentido, o ar ele vai do local de maior pressão para menor pressão. Na expiração, o ar vai do sentido dos alvéolos para a atmosfera, devido a esse gradiente de pressão que foi gerado pelo relaxamento do diafragma e pela diminuição do nosso volume torácico. E essas variações nessas pressões nós podemos observar nesse gráfico, onde nós temos aqui a pressão alveolar em milímetros de mercúrio, a pressão intrapleural em milímetros de mercúrio e o volume de ar que é movido durante esses processos em ml. Aqui nesse caso, a pressão atmosférica ela é dada como 0 milímetros de mercúrio, só para a gente poder fazer uma observação. No caso da inspiração, o que é que a gente vai observar? Inicialmente, o nosso diafragma vai contrair e a gente vai ter uma expansão no nosso volume torácico. Quando isso acontece, a gente começa a ter queda na pressão alveolar, ao mesmo passo que a gente começa a movimentar o ar em direção a esse local. Por isso que a gente tem um aumento na movimentação do ar, enquanto a gente tem essa diminuição aqui de pressão alveolar. A pressão intrapleural ela vai cair também nesse momento, e quando a gente tem o processo de expiração, é quando o diafragma ele começa a relaxar. Ele começa a relaxar e a caixa torácica começa a diminuir o seu tamanho. Nesse momento, a gente vai ter um aumento de pressão local
e, consequentemente, a gente vai ter uma mudança na direção desse ar, que vai sair de dentro dos alvéolos em direção à atmosfera. Por isso que a gente tem essa redução do volume de ar presente aqui nos nossos alvéolos. Tá? E aí, depois esse ciclo reinicia. A pressão intrapleural ela volta ao normal dela nesse momento de expiração. Durante o repouso, né, esse líquido pleural aqui mantendo o pulmão aderido à nossa caixa torácica. Existem as propriedades elásticas dessa caixa torácica que tendem a puxar a parede torácica para fora e a retração elástica do pulmão cria uma força contrária, tentando puxar esse pulmão para dentro. Nesse caso, a gente vai ter uma pressão pleural aqui menos a pressão atmosférica e nós temos aí menos 3 milímetros de mercúrio nessa região aqui intrapleural. Existem algumas situações onde existe uma perda dessa diferença de pressão. Nesse caso, que nós chamamos de pneumotórax, se a cavidade pleural ela for aberta, geralmente uma facada, alguma coisa nesse sentido, ou uma costela que perfure essa região, ela vai ficar aí conectada com a atmosfera e o ar ele vai passar a fluir para dentro dessa região. Por quê? Porque o ar vai fluir do local de maior pressão para menor pressão. Como a gente tem menos 3 milímetros de mercúrio nessa pressão intrapleural, o ar vai seguir nesse sentido. E aí a ligação que mantém esse pulmão aderido à caixa torácica vai ser perdida. E o pulmão ele vai entrar no que a gente chama de estado de colapso. Ele não vai ficar mais estendido, ele vai reduzir o seu volume e não ficar estirado, criando aqui esse ar no tórax, né, que a gente chama de pneumotórax. Como é que a gente consegue resolver esse problema? Retirando o máximo de ar. Então, fazendo sucção, retirando o máximo de ar que a gente conseguir e obstruindo esse local para que a gente possa, ao retirar esse ar e obstruindo essa região, fazer com que o pulmão saia desse estado de colapso. E existe uma forma da gente conseguir avaliar a função pulmonar de uma pessoa. Isso pode ser feito através da espirometria, onde a gente vai avaliar os volumes pulmonares daquela pessoa durante o repouso e também após um esforço máximo que vai ser solicitado. Essa figura mostra um espirômetro tradicional. O indivíduo ele vai inserir um bocal que está ligado a uma espécie de campânula invertida, preenchida com ar ou oxigênio. A pessoa vai tapar o nariz, tá? Nessa situação aqui. O volume dessa campânula e o volume das vias respiratórias do indivíduo vão criar exatamente um sistema fechado, uma vez que essa campânula aqui é suspensa em água. E aí a pessoa que estiver realizando esse teste vai solicitar que você faça o processo de inspiração e respiração normal. Durante o processo de inspiração, esse ar ele vai se mover para dentro dos pulmões e o volume da campânula vai diminuir. Isso vai fazer com que a peninha que tem aqui, ó, ela suba e faça esse traçado aqui. Durante o momento de expiração vai ser justamente o contrário e a gente vai ter a marcação desses volumes que estão sendo medidos. Com o processo de mecânica respiratória, a gente observa a formação de 4 tipos de volumes pulmonares. Nós temos aí o volume corrente, o volume de reserva inspiratória, o volume de reserva expiratória e o volume residual. O que seria esse volume aqui corrente? É o primeiro que a gente vai avaliar. O volume corrente ele representa um ciclo respiratório normal. Então, uma inspiração e uma expiração. Então, esse seria aqui o volume corrente. Geralmente, em um indivíduo de cerca de 70 quilos, ele é por volta de 500 ml. Aí, a pessoa que está realizando a espirometria vai pedir para você expirar o máximo que você conseguir. Esse volume a mais que é expirado forçadamente vai ser o volume de reserva expiratório, é cerca de 1.100 ml. Então, você consegue fazer uma expiração a mais, quando necessário, forçadamente, de cerca de 1.100 ml de ar. Vai voltar ao normal e a pessoa vai pedir para você fazer agora uma inspiração máxima, o máximo que você conseguir inspirar. Isso vai representar o seu volume de reserva inspiratório, que geralmente vai ser de 3.000 ml, pensando num indivíduo de 70 quilos, tá? Aqui, ó, 70 quilos para um homem, ou cerca de 50 quilos para uma mulher, geralmente pessoas com 28 anos. Além disso, pessoal, a gente tem um volume que fica aqui no pulmão, um volume chamado de volume residual.
A gente não vai conseguir fazer a expiração de todo o ar contido no nosso trato respiratório. Então, existe um volume residual que é cerca aqui de 1.200 ml. Quando a gente soma dois volumes desse ou mais, a gente chega nas capacidades. Nós temos a capacidade inspiratória, que seria o volume corrente que a gente tem, mais a quantidade de volume de reserva inspiratória, ou seja, o máximo que eu consigo inspirar, mais o meu volume corrente, é chamado de capacidade inspiratória. A minha capacidade vital seria justamente o meu volume corrente, mais o volume máximo que eu consigo expirar e mais o volume máximo que eu consigo inspirar. Então, o máximo de ar que eu consigo mover, mesmo em situações forçadas, é a minha capacidade vital. A capacidade pulmonar total é justamente esse volume corrente, mais o volume de reserva inspiratória, mais o volume de reserva expiratória, mais o volume residual. Então, a somatória de todos esses volumes nos dão a nossa capacidade pulmonar total. E nós temos a capacidade residual funcional, que é justamente o nosso volume de reserva expiratório e o nosso volume residual. Lembrando que a partir dessas medidas desses volumes, a gente pode observar se existem alguns problemas em determinados indivíduos, porque tem pessoas que podem ter dificuldade de inspirar, tem pessoas que podem ter dificuldade de expirar. Pessoal, da mesma forma que a gente não consegue expirar e remover todo o ar presente naquela região alveolar, uma parte do ar que vai ser inspirado não vai chegar aos nossos alvéolos. Por quê? Porque ele fica naquela região das nossas vias de condução, traqueia, brônquios, onde a gente não tem trocas gasosas sendo realizadas. Isso é chamado de espaço anatômico morto. Tá? Então, ao final de uma inspiração, esse espaço anatômico morto é preenchido com um ar novo. Vamos observar esse ciclo interessante, que é o ciclo ventilatório em um humano. A gente vai ter um momento de inspiração e um momento de expiração. Vamos partir desse ponto do final da inspiração. Imagine que nós temos aqui 150 ml de ar presente no nosso espaço anatômico morto, daquelas nossas vias de condução. Quando a gente faz a expiração, a gente expira, por exemplo, 500 ml do nosso volume corrente. 500 ml, tá? Então, 150 que vão ser removidos do nosso organismo já estavam nas nossas vias de condução. Então, a gente vai ter o primeiro ar expirado provém do espaço anatômico morto e apenas 350 ml são provenientes lá dos nossos alvéolos. Então, eles vão deixar os nossos alvéolos. Quando isso acontece, a gente vai manter 150 ml novamente. De onde? Desses que vieram aqui dos nossos alvéolos agora. Ao final da expiração, o espaço anatômico morto ele é preenchido com o ar velho proveniente dos nossos alvéolos. Então, a gente tem aqui, ó, no final da expiração, esse espaço morto preenchido com um ar considerado velho. Depois, a gente começa o processo de inspiração. A inspiração de 500 ml de ar novo, que seria aí o volume corrente, vai fazer com que a gente empurre esse ar que estava no nosso espaço anatômico de volta para essa região dos nossos alvéolos. Então, o espaço anatômico morto ele é preenchido com um ar novo. Apenas 350 ml de ar novo é que vão alcançar os alvéolos, porque 150 do que chega estava no nosso espaço anatômico morto. Então, ele era um ar velho. Então, os primeiros 150 ml do ar dentro dos alvéolos são ar velho proveniente do espaço anatômico morto. Ao final da inspiração, esse espaço anatômico morto vai ser preenchido aí com um ar considerado novo, porque a gente vai colocar para dentro dos alvéolos 150 de ar velho, mais 350 de ar novo, restando nessa região aqui do espaço anatômico morto 150 ml de ar novo, que vai ser removido depois durante o processo de expiração, e aí a gente continua esse ciclo aqui ventilatório no adulto, com essa observação aí da presença desse espaço anatômico morto.
E nós conseguimos verificar essa eficácia pulmonar através justamente de cálculos que vêm a ventilação pulmonar total, como o volume de ar respirado pelos pulmões por minuto. Esse volume pulmonar total é igual à frequência respiratória vezes o volume corrente. E ele representa o volume físico de ar para dentro e para fora dos nossos pulmões a cada minuto. Lembrando que geralmente o ideal é que a gente tenha uma ventilação que envolva aí cerca de 12 a 20 ciclos respiratórios por minuto. Entretanto, a gente observa que em todo o ar que chega no nosso organismo, ele vai chegar naquela região dos alvéolos. Então, existe uma medida muito mais acurada dessa capacidade ventilatória da gente, que seria fazer o cálculo da ventilação alveolar total, que aí vai ser a ventilação respiratória vezes o volume corrente menos o volume presente lá no nosso espaço anatômico morto. E aí sim a gente sabe como é que está essa taxa da nossa ventilação alveolar total. Bom, turma, nós chegamos então ao final da nossa videoaula sobre a introdução ao sistema respiratório e à mecânica respiratória.